Você sabe o que é o Dividend Yield e como calcular esse indicador para uma ação na bolsa? Bom, o Dividend Yield é um indicador de análise fundamentalista que mostra a rentabilidade dos dividendos de uma empresa em comparação ao seu preço na bolsa de valores. Entender o que é o Dividend Yield é essencial para você investir em ações e também para investidores em geral que buscam empresas boas pagadoras de dividendos. Com o Dividend Yield, você vai poder comparar companhias e descobrir aquelas que pagam os maiores dividendos, além de analisar a recorrência desses pagamentos para você poder montar, então, uma carteira geradora de renda. Nesse vídeo, eu vou te explicar o que é o Dividend Yield na prática, como calcular esse indicador e como utilizar o indicador da maneira correta. E ao final, você vai ser capaz de fazer as suas próprias análises para tomar a melhor decisão de investimento, investindo também de acordo com o seu perfil de investidor. Eu me chamo André Fogassi, eu sou cofundador da GainVest, especialista em investimentos e investidor há 20 anos. E eu tô aqui para te ajudar a alcançar a sua liberdade financeira através dos investimentos. Então já dá um like nesse vídeo e segue o nosso canal para mais conteúdos como esse. E também já comenta aqui como é que você tem utilizado o Dividend Yield para escolher ações. Então, para começar, o que são os dividendos? Os dividendos nada mais são do que uma parte do lucro da empresa que é distribuída aos seus acionistas. E essa distribuição precisa ser aprovada pelo Conselho de Administração e não tem um cronograma pré-definido. Cada empresa decide quando e se vai também distribuir dividendos. Algumas distribuem todos os meses, outras trimestralmente, também tem aquelas que distribuem semestralmente ou até anualmente. Não tem uma regra definida. Diferente do que muitas pessoas pensam, o dividendo não é um valor extra gerado pela ação que você possui. O dividendo é um resgate compulsório do seu investimento, já que o valor sai do caixa da empresa. Assim, a empresa vai precisar se valorizar para retornar ao valor da cotação antes da distribuição dos dividendos. Dando um exemplo prático aqui. Se você possui uma ação que custa R$10 e ela distribui R$1 de dividendos por ação, ela vai passar a custar R$9. Nesse contexto, o Dividend Yield mostra a relação entre os dividendos pagos e o valor de cada ação. Em português, uma tradução literal para esse termo poderia ser taxa de dividendo. Ao analisar o Dividend Yield, investidores que montam a carteira de ações com foco na distribuição de dividendos podem encontrar as empresas que pagam mais dividendos. Quanto maior o Dividend Yield, maior é o valor distribuído pela empresa em relação ao valor que o acionista paga pela ação. Mas vamos lá, como é que a gente calcula esse indicador? Para calcular o Dividend Yield de qualquer empresa é muito simples. Basta você dividir o valor pago em dividendos nos últimos 12 meses pelo preço individual da ação antes da distribuição dos dividendos. Depois, é só multiplicar esse resultado por 100 e você vai ter a relação entre dividendos e o valor da ação em percentual. Isso vai permitir comparar as empresas para descobrir aquela que paga os melhores dividendos. A fórmula, portanto, é muito simples. É o seguinte, o yield vai ser igual a dividendos pagos por ação em 12 meses, dividido pelo valor da ação, vezes 100. Agora vamos olhar um exemplo prático de cálculo do Dividend Yield. Vamos calcular o indicador para a Vale, que é uma das maiores mineradoras de ferro do mundo. Então, ao longo dos últimos 12 meses, a Vale distribuiu aproximadamente R$7 por ação em dividendos. Atualmente, o preço da ação está em torno de R$66, R$67. Então, colocando os valores na fórmula, nós temos o seguinte, que o Dividend Yield vai ser igual a R$7 dividido por R$66 vezes 100, que vai dar um Dividend Yield de 10,5%. Ou seja, em outras palavras, a Vale possui um Dividend Yield de 10,5% ao ano, considerando o preço atual no momento que eu estou gravando esse vídeo. E quais as ações que mais pagam dividendos na bolsa? Bom, isso varia bastante de ano para ano, afinal, é comum que algumas empresas distribuam dividendos que não estavam previstos e que provavelmente não irão se repetir posteriormente. Justamente por isso
que olhar somente o dividend yield pode ser bem perigoso para você. Então vamos ver aqui alguns exemplos de ações do Ibovespa com dividend yield elevado. Então eu reuni aqui as top 5 com base nos preços do dia 30 de abril de 2024. Então a gente tem aqui a Melius com 51,9%, depois temos a Metal Leve com 29,4%, na sequência temos a Grendene com 22%, depois a Vulcabras com 18,6% e em quinto lugar a Gerdau Metalúrgica com 14,6%. Bom, diante de todas essas informações, talvez você possa estar se perguntando, mas qual é o dividend yield ideal e como analisar o dividend yield para investir? Então agora que você já sabe o que é o dividend yield e como calcular ele, chegou a hora de entender como analisar esse indicador para investir e tomar boas decisões de investimentos. Então, o primeiro alerta que eu vou dar para você está relacionado ao próprio indicador, porque o dividend yield ele pode confundir alguns investidores mais desavisados. Como a gente já viu, o dividend yield ele é afetado pelos dividendos distribuídos pelo valor da cotação. Assim, uma empresa que paga muitos dividendos em relação à média do mercado, ela vai ter um dividend yield elevado. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode ver uma ação caindo muito por um problema sério apresentar um dividend yield elevado. E não porque ela tem tradição em pagar bons dividendos, mas porque a gente está comparando os dividendos passados da empresa com um preço que não condiz com a nova realidade dela. Então perceba que o dividend yield tem uma relação inversamente proporcional com o preço da ação. Por outro lado, quanto mais a ação se valoriza, menor o dividend yield. Então, uma empresa com baixo dividend yield pode significar uma empresa em que o mercado deposita muita expectativa para o futuro. Por isso, jamais você deve levar em consideração apenas esse indicador para tomar suas decisões de investimento. Ele é um indicador importante, desde que seja analisado dentro de uma análise fundamentalista completa e não como um único fator para você tomar a sua decisão. Então, superados esses dois pontos, eu te convido a analisar comigo o que leva uma empresa a pagar dividendos. E entender isso vai ser importante para considerar o dividend yield nos seus investimentos. Então vamos lá, por que as empresas pagam dividendos? Vamos analisar essa questão. Por que ela não fica com esse dinheiro retido para investir mais na própria operação, por exemplo? Bom, essa resposta não é tão óbvia, mas ao mesmo tempo é bastante simples. Uma empresa possui diversos estágios de maturação dentro do seu negócio. Se for uma empresa muito grande, consolidada em seu mercado e com seu público-alvo saturado, ela já não possui tantos incentivos para investir mais e aumentar sua capacidade de produzir. Provavelmente isso não vai se refletir em mais vendas e mais faturamento. Então, nesse momento, a empresa passa a usar os seus recursos excedentes para remunerar os seus acionistas. Obviamente, você não tem como esperar um retorno muito grande de uma empresa nesse estágio, mas vai poder ter alguma previsibilidade no recebimento de dividendos. É possível ver empresas com essas características no setor bancário e no setor de utilidade pública, como empresas de saneamento e distribuição de energia elétrica. Por outro lado, quando uma empresa está em fase de crescimento, ela precisa expandir sua operação, adquirir novas instalações, comprar maquinário ou criar novos produtos para aumentar o market share. Então não faz tanto sentido, nesse caso, distribuir os lucros. Então, numa situação como essa, talvez valha mais a pena reter esses lucros para reinvestir na própria companhia. Claro, isso é apenas uma simplificação da realidade e esse modelo não se aplica a todos os casos, mas já dá uma ideia de um panorama geral. Então, com essa compreensão, você já tem um norte de como vai decidir os seus investimentos. Se você quer que o seu patrimônio investido valorize com a cotação da empresa, não faz muito sentido analisar o dividend yield, até porque nesse caso você deve reinvestir todos os dividendos recebidos. Agora, se você quer ser sócio de empresas sólidas e deseja receber renda passiva imediatamente, analisar o dividend yield pode ser importante. Bom,
Caso você precise de ajuda para escolher boas empresas pagadoras de dividendos, eu te convido a conversar com um dos nossos consultores de investimentos aqui da Guinvest Wealth. Eles vão poder te orientar nessa seleção de ações, garantindo que você esteja no caminho certo para atingir seus objetivos de geração de renda passiva. Então, é só clicar no link da descrição, preencher o formulário e aguardar nosso contato para realizar o agendamento na conversa. Então, eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.